Nesse vídeo nós vamos ilustrar um exercício do livro Economia Matemática sem Cálculo, Análises Gráficas de Modelos Microeconômicos, escrito por Fabrício Bueno. Ele está disponível no site da Amazon, amazon.com.br, certo? E nesse livro nós usamos o software de análise gráfica, né, para análise gráfica, o GeoGebra. Bom, no livro nós temos um exercício, o primeiro exercício do primeiro capítulo. Ele pede para a gente, suponha um custo variável seja dado pela função custo variável, né, baseado na quantidade, é igual a Q ao cubo menos 12Q ao quadrado mais 60Q. Essa é uma função de terceiro grau, tá? Aí ele pede para a gente obter o custo variável e o custo variável médio para 1, 5 e 8 unidades. Eu posso digitar lá ou simplesmente copiar aqui, ó, Ctrl C, tá? Ctrl V e ir lá para o livro, tá? Para o GeoGebra e dar um Ctrl V lá, da função. Certo? Dou um Enter, ele gerou um gráfico pra gente. Ah, tá difícil de ver o gráfico, né? Eu vou clicando, eu vou rodando a bolinha do mouse, certo? Mesmo assim fica difícil. Então eu vou mudar a escala aqui tá 1 para 1. Cliquei com o botão direito, certo? Venho aqui no eixo e peço para mudar. Nesse exemplo a gente vai usar 1 para 50. Já dá para ver o vídeo, né? A curva, certo? Bom, é uma função de terceiro grau, né? Então ele não tem esse tipo de gráfico aqui, certo? Detalhe, pode crescer indefinidamente, porque suponha-se que a quantidade, tá, não tenha limite, pode crescer infinitamente. E, é claro, matematicamente é possível a gente ter valores de custo variável negativo, supondo que a quantidade pudesse ser negativa, né? Do ponto de vista prático, real, isso não tem valor para a gente. Então nós vamos ignorar a parte negativa e ficar só na positiva. Vou dar mais um pouco de zoom, certo? Para ficar melhor a visualização. Estamos aí. Aí no exercício ele pede para a gente gerar o custo variável, calcular o custo variável, né? Sem cálculo, né? Ou propõe o livro. Então eu vou digitar custo variável, tá o nome da função, e 1, deu 49. Custo variável para 5. Certo? Deu 125, olha lá. Mais do que dobrou, né? O custo variável. Custo variável para 8. Agora não vai dobrar, né? É mais do que dobrar, né? Ele não vai nem chegar a ser o dobro, certo? Porque essa variação, tá, difere. Bom, a gente tem uma unidade, não está aparecendo exatamente uma aqui. Nesse ponto, há uma inclinação, tá, dessa curva. Há uma inclinação similar que a gente vai encontrar após essa região aqui. O valor 5, né, ele está bem aqui mais ou menos, onde a inclinação ainda é menor, tá? Aqui a inclinação é maior, aqui a inclinação é menor, certo? Se eu clicar aqui, ó, no ponto, né, ele mostra pra gente, esse A é o que? Custo de variável 1, para uma unidade, né? Já o 8, ele está numa área onde é mais íngreme. Se eu fosse continuar no exercício, ele pede para a gente fazer até o 8, né? Mas se eu fosse somar mais, vou botar aqui, custo variável de 12, por exemplo, certo? Olha lá, não está tão longe do 8, né? Mas, olha o tanto que o custo já mudou, certo? É porque aqui a curva está muito íngreme. E por que tem essa alteração? Bom, para a gente tentar visualizar essa alteração, vamos tentar visualizar outras funções, né? Baseada nesse mesmo custo, derivada desse mesmo custo, certo? É o custo variável médio, que ele é o que? É o custo variável por uma determinada quantidade, mas como eu quero saber a média, eu divido pelo total da quantidade, certo? Então eu digitei aqui, dou Enter, olha lá. Nesse caso, eu tenho uma parábola, porque é uma função de segundo grau, né? O que aqui vai cortar com esse aqui, vai ficar aqui ao quadrado, aqui vai ficar só Q, e aqui vai eliminar o Q, certo? Então, olha lá, o ponto mínimo, certo? O ponto mínimo está aqui próximo de 6, certo? Se for uma variável, né, inteira, que não pode ter casas decimais, a gente consideraria, né, o ponto mínimo para fins práticos 6. Mas se for um produto que pode medir em gramas, pode ser decimal, a gente teria aqui um ponto próximo a 6. Então, olha lá, o custo variável médio ele vai diminuindo, tá? À medida que ele diminui, ele começa um pouco mais alto e vai diminuindo. Ele vai diminuindo, isso se o custo variável médio está diminuindo, eu vou ter uma variação de custo menor. A hora que o custo variável médio começa a subir, eu vou ter uma variação de custo maior.
Talvez a gente consiga visualizar melhor isso se a gente pensar na função custo variável marginal. O que é variável marginal? Por exemplo, eu produzi 5 produtos, eu quero produzir o sexto. Quanto custa para mim produzir mais um? Esse é o custo variável marginal, certo? Então, como é que eu criaria uma fórmula para ele? Como a gente não viu derivada, nós vamos fazer da seguinte forma. Ó. Custo variável de valor Q menos o custo variável de uma quantidade imediatamente anterior. Então, se eu quero saber o custo variável de 5, eu vou pegar o custo variável marginal de 5, né? Eu pego o custo variável de 5 menos o custo variável de 4 e descubro quanto que eu tive que investir para produzir mais um elemento. Ó, eu passo a ter, olha só, essa curva que está marcada é o custo variável, esta aqui que está marcada agora é o custo variável médio e essa é o custo marginal. O custo marginal ele começa diminuindo. Por quê? Pensa lá, tem uma empresa, uma linha de produção pronta e eu começo a produzir um produto. Eu tenho uma capacidade produtiva ociosa muito grande, né? Suponho que tem várias máquinas, várias pessoas paradas, né? Então, para mim, produzir um produto a mais é muito baixo o custo, né? Eu suponho, eu só vou comprar um pouquinho mais de insumo, ou até usar o que está no estoque, né? Então, até atingir a capacidade produtiva ociosa, eu vou diminuindo o custo variável marginal. Se o preço para produzir cada vez mais produtos é cada vez menor, certo? Ele vai puxar a média para baixo, tá vendo? À medida que o custo variável marginal diminui, ele puxa a média para baixo. Enquanto a média vai diminuindo e ele tá puxando para baixo, ele está diminuindo a variação do custo variável, certo? Olha, o custo vai subir de uma forma ou de outra, mas é muito pouco custo, tá? À medida que eu vou chegando no meu custo variável marginal mínimo, certo? A hora que eu chegar no valor mínimo para produzir, é o meu limite, né? É o meu limite para saber, ó, a partir de agora o custo vai aumentar de forma mais significativa. Tá? Então até aqui ó, eu vou tendo um custo variável, enquanto aqui está diminuindo essa curva, um custo variável a curva bem pouco inclinada. A hora que começa a aumentar aqui o custo variável marginal, aqui, aí começa a inclinar um pouquinho. E essa inclinação ela vai ficar maior a partir desse ponto. Que ponto é esse? Ó? Eu clico aqui, ó, novo ponto, e dou um duplo clique aqui. Ó. Quando aparecer as duas funções, é porque ele vai aparecer, ó, duplo clique, a interseção entre as duas curvas. Dou OK. Ó, a interseção, esse ponto A que ele criou, é exatamente o ponto 6,5. É como eu disse, se é um produto que é indivisível, né, a gente teria que arredondar para 6, certo? Então, o que acontece? A partir desse ponto, tá, até esse ponto, tá, meu custo marginal aqui, ó, ele está menor, tá, pensando daqui para frente, nesse intervalo aqui, ele está menor que o custo variável médio. Então, ele está diminuindo o custo variável médio, certo? Está puxando para baixo e tornando essa inclinação cada vez menor. A hora que ele atinge o valor mínimo, opa, ele começa a aumentar um pouquinho o custo variável médio, né? Só que ele só vai dar um aumento realmente, né, no custo variável médio. Aqui, enquanto ele está para baixo, né, ele vai tá diminuindo o custo variável médio, mas cada vez menos. Olha só, tá vendo que aqui, quanto mais você chega perto aqui, ó, vai ficando quase que uma reta. Então, olha só, cada vez que o custo variável marginal vai subindo, ele começa a variar um pouquinho mais o custo médio, custo variável médio, certo? Até o ponto que eles se igualam. Chega nesse ponto, tá, o custo variável médio chegou, na verdade, ao seu ponto mínimo. A partir daí, né, como o custo marginal vai subir acima do custo variável médio, aí ele vai puxar para cima, certo? Então, até aqui ele conseguia manter, tá, o custo variável médio declinando, diminuindo. Mesmo que bem pouquinho, à medida que ele chega aqui nesse ponto de equilíbrio, certo? A partir daqui ele puxa para cima o custo variável médio. Por isso o custo variável médio vai aumentando de forma mais íngreme, cada vez mais íngreme. E como o custo variável médio aumenta, tá? Evidentemente o custo marginal e o variável médio aumentam, certo? O custo variável total vai subindo também, certo? E cada vez de forma mais íngreme, até se tornar inviável a produção, certo? Então esse é um ponto aqui chave para a gente saber, não analisamos lucro, né? Mas para a gente saber até onde a produção, tá, de novas unidades não vai gerar um custo significativo extra, certo? Mais detalhes sobre exemplo estão no livro. Tá? Obrigado e até o próximo exercício.